Meu vizinho sabia quando eu ia chegar, antes de eu estacionar. Eu comecei a estranhar meu vizinho quando ele sempre aparecia, segundos antes de eu chegar em casa. No começo parecia coincidência. Ele era do tipo que ficava muito na área comum, sempre andando, sempre por perto. Então, quando eu virava a esquina e via ele saindo do prédio, eu ignorava. Mas isso começou a acontecer, todo dia, sem falha. Não importava o horário, mais cedo, mais tarde, fim de semana. Ele sempre aparecia pouco antes de eu estacionar, como se soubesse. Chegando agora, ele dizia, casual, sempre no timing perfeito, sempre antes de eu sequer sair do carro. Eu comecei a prestar atenção. Primeiro nos horários. Tentei variar. Saí mais cedo do trabalho. Voltei mais tarde. Cheguei em horários completamente fora da rotina. E mesmo assim, lá estava ele, sempre surgindo, sempre no momento exato. Aquilo começou a me incomodar, não pelo contato em si, mas pela precisão, porque não parecia mais coincidência, parecia padrão. Uma noite eu cheguei muito mais tarde que o normal, quase meia-noite. Estava cansado, só queria entrar e dormir. Virei a rua e ele já estava lá fora, encostado no portão, olhando para o nada. Mas assim que meu carro apareceu, ele olhou direto para mim. Hoje foi tarde, ele disse. Aquilo me deu um frio. Foi, respondi, seco. Ele sorriu de leve. Eu imaginei. Aquilo ficou na minha cabeça, porque não era uma frase comum, era específica, como se ele já esperasse. No dia seguinte, eu decidi testar. Não entrei direto na rua. Parei o carro 2 quadras antes. Esperei. 5 minutos. Nada. 10 minutos. Nada. Então fui devagar até a rua. E no momento em que virei, ele saiu do prédio. Como sempre. No timing perfeito. Aquilo não fazia sentido, porque dessa vez eu tinha quebrado completamente o padrão. E, mesmo assim, ele apareceu. Não era sobre rotina. Era outra coisa. E foi aí que eu comecei a reparar em algo que antes eu não tinha notado. Uma câmera, pequena, instalada na frente do prédio, apontada diretamente para a rua. Eu sempre achei que fosse do condomínio. Segurança, normal. Mas, olhando melhor, ela não parecia padrão. Era diferente, mais discreta e, principalmente, não estava no lugar comum. Cobria a rua, exatamente o ponto onde meu carro aparecia. Aquilo me deixou desconfortável. Muito. Porque começou a ligar pontos que antes estavam soltos. No dia seguinte, eu fui falar com o síndico. Essa câmera na frente do prédio é do condomínio? Ele franziu a testa. Que câmera? Aquela ali, eu disse. Apontei. Ele olhou e negou. Aquilo não é nosso. Meu estômago virou. Então de quem é? Ele deu de ombros. Não faço ideia. Naquele momento, tudo encaixou. E não de um jeito bom. Voltei para casa. Mas dessa vez, olhando diferente, observando. E quando passei pelo vizinho, ele estava lá. Como sempre. Chegou cedo hoje, ele disse. Eu parei, olhei para ele, direto. Você sabe quando eu chego, né? Ele sorriu, mas não respondeu. Aquela câmera ali é sua? Silêncio. Por um segundo, mas foi o suficiente. É só segurança, ele disse. A resposta veio rápida, mas não convincente. Segurança de quem? Perguntei. Ele cruzou os braços. Do prédio. O síndico disse que não é do prédio. Silêncio. Pesado. Ele desviou o olhar. E aquilo confirmou mais do que qualquer resposta. Você está monitorando a rua? Eu disse. Ele respirou fundo. Eu gosto de saber o que acontece ao redor. A frase veio calma, mas errada. Muito errada. Saber quando eu chego não é ao redor, eu disse. Silêncio. Você está me observando. Ele não negou. Eu só acompanho. A palavra veio leve, mas carregada, sem eu saber.
sem eu permitir. Silêncio. Isso não é normal, eu disse. Ele me encarou, e pela primeira vez, o sorriso sumiu. É prevenção. A mesma lógica. O mesmo padrão. Controle disfarçado de cuidado. Não, respondi. Isso é invasão. Silêncio. Pesado. E, naquele momento, ficou claro. O problema não era a câmera. Era o motivo. A necessidade de saber, de antecipar, de controlar o que nem dizia respeito a ele. Porque, quando alguém começa a ultrapassar esse tipo de limite, não importa a justificativa, não importa a intenção. Aquilo deixa de ser sobre segurança e passa a ser algo muito mais desconfortável, porque a partir dali, você nunca mais chega em casa do mesmo jeito, nunca mais entra tranquilo, nunca mais se sente realmente sozinho, porque sempre existe a sensação de que alguém já sabe que você está ali antes mesmo de você sair do carro, e isso muda completamente o que deveria ser o lugar mais seguro que você tem. Depois que ele disse que era prevenção, o silêncio ficou pesado de um jeito que eu não consegui ignorar. Não era mais só desconforto. Era alerta. Prevenção de quê? Perguntei. Ele deu de ombros. Movimentação estranha. Gente diferente. Situações fora do padrão. Aquilo parecia ensaiado, como se já tivesse pensado nisso antes. E eu sou uma dessas situações? Perguntei. Ele me olhou por um segundo. Às vezes, aquilo me irritou na hora. Eu moro aqui, respondi. Isso não me torna parte de movimentação estranha. Ele não respondeu. Você está acompanhando meus horários, continuei. Sabendo quando eu chego, quando eu saio. Isso não é segurança. Silêncio. Isso é controle. A palavra ficou no ar. Pesada. Ele cruzou os braços. Você está exagerando. A resposta veio automática, defensiva. Não estou, respondi. Eu testei. Mudei meus horários. Esperei antes de entrar na rua. E mesmo assim você apareceu no momento exato. Silêncio. Isso não é coincidência. Ele desviou o olhar por um segundo. E aquilo já era a resposta. Aquela câmera está ligada a você, eu disse. E você usa isso para saber quando eu estou chegando. Ele respirou fundo. Eu só observo. A mesma frase. A mesma tentativa de suavizar. Você grava? Perguntei. Ele hesitou. Às vezes. Meu estômago virou. Você grava a rua? Quem entra? Quem sai? Carros. Pessoas. Ele assentiu de leve. Para segurança. Aquilo não fazia sentido. Segurança de quem? Repeti. Ele não respondeu. Porque não tinha resposta que justificasse. Você tem essas gravações guardadas? Perguntei. Silêncio. Tem? Ele demorou alguns segundos. Tenho. Aquilo foi pior. Muito pior. Então você tem registros de quando eu chego em casa? De todos os dias? Horários? Rotina? Ele não respondeu diretamente, mas o silêncio confirmou. Você percebe o nível disso? Eu disse. Ele ficou quieto, mas pela primeira vez, parecia desconfortável. Você criou um sistema para monitorar a rua, continuei. Mas está usando isso para acompanhar pessoas específicas, sem autorização, sem aviso. Silêncio. Isso não é normal, eu disse. Nem legal. Ele respirou fundo. Eu não faço nada com isso. A frase veio rápida. Como defesa. Você já está fazendo, respondi. Você sabe da minha rotina. Aparece antes de eu chegar. Fala coisas que mostram que você está acompanhando. Silêncio. Isso já passou do limite. Ele passou a mão no rosto. Eu só queria ter controle do que acontece aqui. Controle. De novo. Sempre a mesma palavra, escondida. Mas isso não é o que acontece. Eu disse. Isso sou eu. É minha rotina. Minha vida. Silêncio. E você não tem direito sobre isso. Ele ficou quieto, sem resposta. Você instalou essa câmera sem autorização, não foi? Perguntei. Ele não respondeu.
mas não negou. O síndico não sabe. Ninguém sabe. Silêncio. Só você? Aquilo deixou tudo ainda mais claro. Você fez isso escondido, eu disse. E está usando para observar pessoas. Ele respirou fundo. Não é todo mundo. Aquilo foi ainda pior. Então você escolhe. Quem observar? Silêncio. Por que eu? Perguntei. A pergunta saiu mais direta do que eu esperava. Ele hesitou. Porque você não segue padrão. Aquilo me pegou. Como assim? Seus horários mudam. Você chega tarde às vezes. Sai em horários diferentes. Não tem rotina fixa. Aquilo me deu um frio. Então você decidiu me monitorar por causa disso? Ele não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. Você transformou algo normal em suspeito, eu disse. E usou isso para justificar me observar. Silêncio. Isso não é segurança, continuei. Isso é paranoia. A palavra ficou pesada, mas necessária. Ele desviou o olhar, visivelmente incomodado. Eu não vejo assim, ele disse. Mas é assim, respondi. Silêncio. Você percebe que eu não me sinto mais confortável aqui? Eu disse. Ele levantou os olhos. Por quê? Aquilo me irritou. Porque eu sei que você está me observando, registrando, acompanhando minha rotina. Silêncio. Isso não é um prédio. É vigilância. Ele ficou quieto, e pela primeira vez, parecia sem argumento. Você precisa tirar essa câmera, eu disse. A frase saiu direta, sem espaço para negociação. Ele hesitou. Eu não sei se é necessário. Aquilo foi o limite. É, respondi, porque isso não é opcional. Silêncio. Pesado. E se você não tirar, eu vou levar isso adiante. A frase ficou no ar, mais firme, mais definitiva. Ele me olhou por alguns segundos, tentando entender se eu estava falando sério. Eu estava. Você está ameaçando? Ele perguntou. Não, respondi. Estou colocando limite. Silêncio. E naquele momento ficou claro. O problema nunca foi a câmera, nem a rua, nem o prédio. Foi a necessidade dele de saber, de controlar, de transformar qualquer coisa fora do padrão em algo que precisava ser observado. E, quando alguém chega nesse ponto, não importa o quanto pareça justificável para ele, porque, para quem está do outro lado, isso muda tudo. Muda a forma como você entra, como você sai, como você vive, porque deixa de existir um espaço neutro e passa a existir a sensação constante de que alguém está vendo, registrando, acompanhando, mesmo quando você não pediu, mesmo quando você não sabe. E, a partir daí, você nunca mais se sente realmente tranquilo no lugar onde deveria simplesmente chegar em casa e esquecer do resto do mundo. Depois que eu disse que ia levar aquilo adiante, o silêncio ficou diferente. Não era mais desconforto. Era pressão. Ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse avaliando o quanto eu estava disposto a ir até o fim. Você não precisa exagerar, ele disse. A voz mais contida, menos confiante. Eu balancei a cabeça devagar. Eu não estou exagerando. Silêncio. Você instalou uma câmera sem autorização. Ah, está gravando a rua. E usando isso para acompanhar pessoas específicas. Ele respirou fundo. Eu não uso desse jeito. Usa, respondi. Você sabia exatamente quando eu chegava. Sabia dos meus horários. Aparecia sempre no momento certo. Silêncio. Isso não é coincidência. Ele desviou o olhar. E não negou. Eu não fiz isso com intenção ruim, ele disse. A frase veio como justificativa, mas já não tinha força. Intenção não muda o que você fez. Respondi. Silêncio. Você ultrapassou um limite, continuei. E isso não é negociável. Ele ficou quieto, sem resposta imediata. Você vai tirar a câmera? Perguntei. Direto.
Sem rodeio. Ele demorou alguns segundos, mas dessa vez não tentou escapar. Vou. A palavra veio baixa, mas clara. Aquilo não resolveu tudo, mas era um começo. Quando? Perguntei. Hoje. Silêncio, mas menos pesado. E as gravações? Continuei. Ele hesitou. Eu posso apagar. Não pode, eu disse. Vai. Silêncio. Vou. A resposta veio mais firme dessa vez, e pela primeira vez, parecia que ele estava entendendo o tamanho do problema. Não como argumento, mas como consequência. Eu quero ver isso sendo feito, eu disse. Ele assentiu. Certo. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, ele estava lá, na frente do prédio, subindo numa escada improvisada, desparafusando a câmera. Alguns moradores começaram a notar. Olhares curiosos, mas ninguém perguntou nada. Eu fiquei observando, sem falar, sem ajudar, sem interferir, porque aquilo precisava acontecer exatamente daquele jeito, visível, concreto, real. Ele tirou a câmera, guardou e desceu. Já era, ele disse. Eu assenti. E as gravações? Ele puxou o celular, abriu um aplicativo, mostrou vários arquivos, datas, horários, registros. Aquilo me deu um desconforto imediato, porque era mais do que eu imaginava, muito mais. Apaga, eu disse. Ele hesitou por um segundo, mas dessa vez não discutiu. Selecionou tudo e deletou, na minha frente, sem esconder, sem justificar. Só fez. Silêncio, mas diferente, mais leve. Eu não percebi o quanto isso tinha ido longe, ele disse. A frase veio baixa, mas honesta. Foi longe, respondi, sem suavizar, porque era verdade. Silêncio. Eu achei que estava só me protegendo. Mas eu passei do limite. Aquilo foi direto, sem desculpa, sem tentativa de amenizar. Passou, eu disse. Ele assentiu. Devagar, como alguém que finalmente aceita. Isso não pode acontecer de novo, continuei. Ele levantou os olhos. Não vai. A resposta veio firme, mas dessa vez, sem arrogância, sem controle. Só decisão. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, observando, tentando entender se aquilo era suficiente. Não para esquecer, mas para seguir. Eu não vou fingir que isso não aconteceu, eu disse. Ele assentiu. Nem eu espero isso. Aquilo foi importante, porque não teve tentativa de apagar, nem de reescrever, só aceitar. Mas, se isso parar aqui, continuei, a gente consegue conviver. Silêncio. Sem esse tipo de coisa. Ele assentiu. Sem isso. A conversa terminou ali, sem drama, sem discussão, mas com um limite claro. Nos dias seguintes, o ambiente mudou, não de forma óbvia, mas perceptível. Ele não ficava mais na porta, não aparecia nos mesmos momentos, não fazia comentários sobre horários, nada. Era como se aquela presença constante tivesse sumido, e aos poucos, eu comecei a voltar ao normal. Chegar sem olhar ao redor, entrar sem pensar, estacionar sem sentir que alguém já sabia. Demorou, mas voltou, porque no fim, não foi a câmera que causou o problema. Foi o que ela representava: a invasão, o controle, a quebra de um limite que deveria ser óbvio. E quando esse limite é cruzado, não é só o comportamento que muda. É a sensação de segurança, de espaço, de liberdade. E isso não volta sozinho. Precisa de ação, de reconhecimento e, principalmente, de alguém parar antes de cruzar de novo. Porque depois que você percebe que está sendo observado, mesmo sem saber exatamente quando, o simples ato de chegar em casa deixa de ser automático e passa a ser consciente, como se por um momento aquele lugar deixasse de ser seu e virasse um espaço onde você precisa existir com cuidado. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.